Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Vamos continuar nosso estudo sobre proporções. Nessa aula especificamente, vamos treinar como calcular um termo desconhecido em uma proporção. E lembrando rapidamente o que é uma proporção é uma igualdade de razões. Então a razão A sobre B é igual à razão C sobre D. E para essa aula especificamente, a gente vai usar bastante a propriedade fundamental das proporções, que diz o seguinte, ó, se a gente multiplicar cruzado, A vezes D dá o mesmo resultado que B vezes C. A vezes D é igual a B vezes C para uma proporção verdadeira. Então, um exemplo aqui, ó, 5 sétimos é igual a 15 sobre 21. Multiplicando cruzados, se essa é uma proporção verdadeira, 5 vezes 21 dá o mesmo resultado que 7 vezes 15. 5 vezes 21 dá 105, 7 vezes 15 também dá 105. Outra coisa que vai ser bem importante para essa aula é a gente aprender a simplificar uma proporção. Ó. Então, se eu tiver uma proporção desse tipo, A sobre B igual a C sobre D, eu posso simplificar na fração, né? Numerador com denominador, na outra fração também, numerador com denominador normalmente. Além disso, eu posso simplificar os dois numeradores na proporção e também os dois denominadores numa proporção. Eu só não posso simplificar cruzado. Eu não posso simplificar o A com o D e também não posso simplificar o B com o C, certo? Até porque, pense bem, ó, a gente não vai multiplicar o A vezes D é igual a B vezes C. Então, se eu vou multiplicar A com D, não faz sentido eu simplificar os dois, eles vão se multiplicar. A mesma coisa o B e o C. Se eles vão se multiplicar, não faz sentido simplificar. Um exemplo aqui, ó, 36 sobre 24 é igual a 75 sobre 50. Perceba que é uma proporção verdadeira, né? 36 sobre 24, a relação que existe entre esses números é a mesma que existe entre os 75 e os 50. Né? E a gente pode simplificar essa proporção. Ó. Posso simplificar na mesma fração, numerador com denominador, eu chego numa proporção um pouco mais simples, ó, com números melhores. Então, isso vai facilitar bastante as contas. Então, essa proporção, simplifiquei aqui numerador com denominador, chegou em 3 meios igual a 75 sobre 50, que é bem mais simples. Também posso simplificar os dois numeradores, ó, o 36 com 75, simplificando vai ficar, simplificando ambos por 3, né, vai ficar 12 e 25 aqui em cima, vai ficar 12 está para 24, assim como 25 está para 50. Perceba que continua uma proporção verdadeira. Outra forma de simplificar é os dois denominadores, ó, 24 e 50. Dá para simplificar ambos por 2. Dividindo ambos por 2 vai ficar 36 está para 12, assim como 75 está para 25. Ou seja, continua uma proporção verdadeira. Tá? Exercício 1. Calcule o valor de x nas seguintes proporções aplicando a propriedade fundamental das proporções. Ó. Então, temos aqui essa proporção, temos que descobrir o termo desconhecido, o x aqui nessa proporção. Bom, para isso a gente vai utilizar a propriedade fundamental das proporções. Ó. Multiplicando x com 32 dá o mesmo resultado que multiplicando 2 com 80. Só que é muito mais fácil para os próximos exercícios, para esse e principalmente para os mais para frente, dar uma simplificada nesses números, as contas ficam bem mais simples. Ó. Então, relembrando, ó, eu posso simplificar na mesma fração, numerador com denominador, numerador com denominador. Eu posso simplificar os dois numeradores e os dois denominadores. Eu só não posso simplificar cruzado. Então, aqui, por exemplo, eu não posso simplificar o 80 com 2. Ambos são pares, eu até poderia, mas não pode, porque é uma proporção, não pode simplificar cruzado. Então, nesse caso aqui, eu vou simplificar os dois denominadores. Ó, aqui tem um 2, aqui tem um 32. Dividindo ambos por 2, vai ficar embaixo 1 e aqui embaixo 16. Cheguei numa nova proporção verdadeira, certo? Equivalente à proporção anterior. Agora, com essa proporção, ainda dá para simplificar mais. Ó. Dá para simplificar o 80 com o 16. Dá para dividir ambos por 16. Vai ficar x está para 1, assim como 5 está para 1. Agora não dá para simplificar mais, é só aplicar a propriedade fundamental das proporções. Ó, x vezes 1 dá x, que vai ser igual a 1 vezes 5, que dá 5. Pronto, descobri o termo desconhecido, que é o 5. É o único valor que eu substituo aqui nessa proporção que torna essa igualdade verdadeira. 5 sobre 2 é equivalente a 80 sobre 32. Vamos para o item B. Ó. 8 sobre x é igual a 4 sobre 7. Então, eu vou utilizar as mesmas técnicas, simplificando e utilizando a propriedade fundamental das proporções. Embora seja mais fácil usar a equivalência aqui, né? Mas esse não é o propósito. O propósito é a gente treinar um pouquinho a simplificação e a propriedade fundamental, porque mais para frente esses valores vão ficar muito grandes. E aí vai ser bem importante que a gente treine, que a gente aprenda
a simplificar. Então, a gente vai treinar agora. Ó. Então, dá para simplificar, perceba que dá para simplificar os dois numeradores, 8 com 4, dividir ambos por 2, vai ficar 2 está para x, assim como 1 está para 7. E agora, do que sobrou, não dá para simplificar mais nada. Então, a gente aplica a propriedade fundamental das proporções, x vezes 1 é x, igual a 2 vezes 7, que é 14. Pronto, x é 14, é o único valor que torna essa igualdade verdadeira. Letra C, 2 está para 8, assim como 3 está para x. Então, vamos simplificar. Ó, dá para simplificar o 2 com 8. Dividindo ambos por 2, vai ficar 1 quarto. 1 quarto é igual a 3 sobre x. Perceba que não dá para simplificar mais nada. Então, é só multiplicar cruzado. X vezes 1 é x, igual a 3 vezes 4, que é 12. Na letra D, dá para simplificar alguma coisa aqui? Ó? Sim, dá para simplificar os dois numeradores, né? 7 e 35, dá para dividir ambos por 7. Simplificando ambos por 7, vai ficar 1 está para 4, assim como 5 está para x. E agora não dá para simplificar mais nada, só aplicar a propriedade fundamental, x vezes 1 é x, que vai ser igual a 4 vezes 5, que é 20. Portanto, x é igual a 20. Letra E, x está para 45, assim como 2 está para 9. Dá para simplificar os dois denominadores, né? Dividindo ambos por 9, vai ficar x está para 5, assim como 2 está para 1. E aí, multiplicando o cruzado, x é igual a 5 vezes 2, que dá 10. Letra F, 21 está para 49, assim como x está para 7. Dá para simplificar um monte de coisa aqui. Ó. Vou começar simplificando nessa fração aqui, ó, numerador com denominador. 21 e 49 dá para dividir ambos por 7. Vai ficar 3 está para 7, assim como x está para 7. E agora os dois denominadores são iguais, ó, podemos cancelar, cortar, dividir por 7. Vai ficar 3 está para 1, assim como x está para 1. E aí fica fácil, x é igual a 3. Né? X vezes 1 é igual a 3 vezes 1, x é igual a 3. Agora na letra G a gente tem uma novidadezinha aqui. Ó, e a novidadezinha é só na forma como está escrito mesmo. Ó. Aqui está escrito 5 dividido por 100 é igual a 2 dividido por x. Que pode ser escrito dessa forma, ó, 5 está para 100, assim como 2 está para x. É só a forma como está escrito, o resto é tudo igual. Ó. Dá para simplificar alguma coisa? Posso simplificar o 2 com 100? Não, né? Cuidado, ó, não pode simplificar cruzado. Os dois são pares, cuidado para não cair na tentação, mas não pode simplificar cruzado. O que dá para simplificar é o 5 com 100. Ó. Dá para dividir ambos por 5, vai ficar 1 sobre 20 é igual a 2 sobre x. Multiplicando o cruzado, vai ficar x vezes 1 é x, é igual a 2 vezes 20, que dá 40. Portanto, x é igual a 40. Vamos para o exercício 2. Ó. Calcule o valor de y nas proporções. Então, a novidade aqui é que esse numerador aqui e algumas outras contas vão ficar um pouquinho maiores. Ó. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que pode simplificar e o que não pode. Mas, no fundo, a ideia é a mesma. Ó. O que dá para simplificar aqui? Então, se você observar bem o 4 e o 6... Então, um no numerador, um no denominador, os dois são pares, dá para dividir ambos por 2. Dividindo ambos por 2, vai ficar 2 está para 3, assim como y mais 1 está para 3 também. E agora os dois denominadores são iguais, corto os dois denominadores, vai ficar 2 está para 1, assim como y mais 1 está para 1. E aí, ó, multiplicando o cruzado, não dá para simplificar mais nada, y mais 1 vezes 1 dá y mais 1. É igual a 2 vezes 1, que dá 2. Ó. Cuidado também, ó, não pode simplificar esse 1 com esse 1. Ó. Até porque eu teria que dividir os dois com 1 aqui, né? Daria 1 do mesmo jeito. Mas tem algumas pessoas que querem cortar aqui, ó, e aí não sobraria nada, mas não é assim que funciona, não pode fazer essa simplificação, tá? Bom, se y mais 1 é igual a 2, então o y só pode ser 1, né? Subtrai 1 dos dois lados, y é igual a 1. Na letra B, temos 2y igual sobre 5 é igual a 16 sobre 20. Vamos simplificar primeiro. Ó, perceba que dá para simplificar esse numerador com esse numerador, ambos por 2. Vai ficar, então, y sobre 5 é igual a 8 sobre 20. Dá para simplificar os dois denominadores também, ó, 5 e 20. Dividindo ambos por 5, vai ficar y está para 1, assim como 8 está para 4. E agora dá para simplificar de novo o numerador com denominador dessa fração da direita. Vai ficar y sobre 1 é igual a 2 sobre 1. E aí ficou fácil, né? Y é igual a 2. Letra C, y menos 1 sobre 7 é igual a 4 sobre 14. Dá para simplificar os dois denominadores, né? 7 e 14. E aí vai ficar y menos 1 sobre 1 é igual a 4 sobre 2. E dá para simplificar de novo, né? Esse 4 e esse 2, dividir ambos por 2, vai ficar y menos 1 sobre 1 é igual a 2 sobre 1.
Os dois denominadores são iguais, então é só cortá-los, vai sobrar y menos 1 é igual a 2. Portanto, o y é igual a 3, né? Basta somar um dos dois lados, y é igual a 3. Agora a letra D, ó. Letra D temos umas continhas um pouco maiores, mas vamos seguir a mesma estratégia. Dá para simplificar alguma coisa? Dá para simplificar os dois denominadores, ó, o 8 e o 16, dá para dividir ambos por 8. Vai ficar y mais 3 sobre 1 é igual a 10 sobre 2. E agora dá para simplificar o numerador com o denominador, divide ambos por 2, vai ficar y mais 3 sobre 1 é igual a 5 sobre 1. Os denominadores são iguais, pode cortar. Então, vai ficar y mais 3 é igual a 5, portanto, y é igual a 2. Agora, aqui na letra E, ó, uma coisa importante. Esse 3 aqui que está aqui, na soma y mais 3, não pode cortar com esse 3 aqui de baixo. Não pode, porque aqui em cima é uma adição. Então, a gente não pode cortar nada que esteja em uma adição. Ó. Nem esse 3 que está aqui, nem esse 3 que está aqui, nem esse 1. Então, se tiver uma soma ou uma subtração, não pode simplificar, tá bom? Só pode simplificar se forem números ou tiver multiplicações. Então, do jeito que está aqui, não pode. Bom, então, o que a gente pode simplificar aqui? Não dá para simplificar nada. Esse 3 não simplifica com esse 3, esse 1 não dá para simplificar com nada, o 3 não simplifica com 2. Então, se não dá para simplificar mais nada, aplica a propriedade fundamental das proporções. Ó. Então, 2 vezes y mais 3 é igual a 3 vezes y menos 1. Então, 2 vezes y mais 3 é igual a 3 vezes y menos 1. Lembrando que você tem que fazer a distributiva aí, né? Então, vai ficar 2y mais 6 é igual, fazendo a distributiva, vai ficar 3y menos 3. Agora é só isolar o y nessa equação. Ó. Subtrai 3y dos dois lados, vai ficar y menos y. Subtrai 6 dos dois lados, vai ficar menos 9. Se menos y é igual a menos 9, então y é igual a 9. Beleza? Agora, na letra F, temos y mais 3 sobre 4 é igual a 15 sobre 3. Ó, lembrando, como aqui tem uma adição, eu não posso simplificar esse 3 aqui, ó, de jeito nenhum, porque aqui é uma adição, tá? Agora o 15, o 3 e o 4, se der para simplificar, pode simplificar à vontade. E dá, né? Dá para simplificar o 15 com 3, ó. Divide ambos por 3, vai ficar y mais 3 sobre 4 é igual a 5 sobre 1. Simplificamos os 2 por 3. Agora não dá para simplificar mais nada, aplica a propriedade fundamental das proporções. Ó. Y mais 3 vezes 1 dá y mais 3. Qualquer coisa vezes 1 dá ela mesma, né? Y mais 3. Vai ser igual a 4 vezes 5, que dá 20. Agora, se y mais 3 é igual a 20, então y só pode ser 17. Beleza, pessoal?